joia? Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida financeira, a sua saúde, Deus abençoe toda a sua família, Deus te livre e te guarde abundantemente, supra toda e qualquer necessidade que você tenha, em nome de Jesus. Eu desejo um ano de 2025 abençoado para você. Amém? Irmãos, eu tenho aqui uma visão e uma revelação para contar a você. E eu preciso que você obtenha a máxima atenção. Não é coisa boa, não é coisa boa, né? É algo que o Senhor me mostrou numa visão e numa revelação em sonho. E eu quero compartilhar com os irmãos. Mas antes disso, eu quero orar por você. Amém? Pai querido, no nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, Senhor, e quero rogar a Ti, Senhor, que fala ao coração dessa pessoa que está me assistindo. Senhor, em nome de Jesus, enche o coração dela de fé, a plenos pulmões, Senhor Deus, de fé, compreendendo, Senhor, a revelação do Senhor, entendendo, Pai, a Tua vontade, porque nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor é Deus, que o Senhor tem que operar no meio do Teu povo. No nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Amém? Irmãos, o texto que eu pedi ao Senhor, a confirmação disso que Ele me mostrou, fica aqui em Levíticos 26, verso de número 14. Diz assim: mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, assim violardes a minha aliança. Quais são esses mandamentos? Esses mandamentos estão aqui logo no início do capítulo 26. Olha aqui, ó. Não fareis para vós ídolos, nem para vós levantareis imagens de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra para inclinar-vos diante dela. Eu sou o Senhor vosso Deus, guardarei os meus sábados, e reverenciarei o meu santuário, eu sou o Senhor. E aí, esses são os mandamentos que ele fala, principalmente no tocante às imagens de escultura, a idolatria, né, vamos dizer assim, a você adorar outras pessoas. Então, ele está fazendo aqui uma colocação para não violarmos, mas se violarmos, aí ele vai vir aqui no verso 16, ó. Né? Se violarmos a minha aliança, diz aqui, ó, aliança do Senhor, então eu vos farei isso, porei sobre vós o terror, a tísica. Essa tísica, irmão, é a tuberculose, não é? Aquela doença que hoje ela é curável, né? Em muitas situações. A febre, mas naquele tempo não tinha cura, né? Então ele iria castigar com uma enfermidade, né? E a febre que consome os olhos e esgota a vida. Em vão vos semearei a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Quer dizer, se nós não obedecermos a Deus e adorarmos a outros deuses, se nós não obedecermos os mandamentos deles, os estatutos, os preceitos do Senhor, Ele nos traria a priori doença e enfermidade. Né? Doença e enfermidade, mais um problema financeiro. Nós íamos, naquele tempo, o cenário daquele tempo era que qualquer febre que nós tivéssemos, que as pessoas tivessem, eles seriam mortos, né? Porque não tinha medicamento. E a outra coisa aqui que ele alerta é em relação a semearei a vossa semente, em vão semeareis a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Quer dizer que a área financeira daquele povo seria atingida, né? Naquele tempo era semear a semente e colher.
e colocar no celeiro. Hoje é você ir trabalhar, trazer o seu dividendo, o seu dinheiro e comprar alimento para a sua família e prosperar e tal. Então, o que Deus está falando hoje é o seguinte, que não vai adiantar você sair para trabalhar, porque quando você chegar no final do mês, você não vai ter nada, porque Ele vai ordenar os gafanhotos do inferno que consumam isso, por causa da desobediência. Por causa da desobediência. E no verso 17 diz aqui, voltar-me-ei contra vós e sereis feridos diante dos vossos inimigos. Quer dizer, a proteção de Deus. Então Ele iria agir se nós adorássemos a outros deuses, começássemos a pecar à torta e à direito, como está acontecendo agora, casando-se, dando-se em casamento, não observando as leis, os preceitos, os estatutos do Senhor, a voz do Senhor que nos manda através da palavra, então Ele vai agir com enfermidade, com pobreza, e também os inimigos irão nos atacar, irão assumir o controle da nação, da situação, e isso iria trazer para nós maior dificuldade. Ele continua aqui, os que vos odeiam dominarão sobre vós. Hoje nós temos aí uma pessoa que odeia-nos tremendamente, por isso ele quer roubar, matar e destruir a quem coloca na presença dele. E fugireis sem que ninguém vos persiga. O medo, irmãos, olha como é difícil encontrar uma pessoa com coragem hoje no meio da sociedade. Parece que os homens ficaram medrosos, parece que os homens deixaram de ter coragem. Isso é a ação de Deus, porque nós deixamos a aliança do Senhor, né? Aí no verso 18 ele diz aqui, se depois de tudo isso não me ouvirdes, eu vos castigarei 7 vezes mais. Irmãos, por causa dos vossos pecados. O que é isso? Enfermidade, pobreza, os inimigos roubando aquilo que é nosso e o medo. Irmãos, aqui ele continua no verso 18, ele fala que vai aumentar 7 vezes mais se a gente não se converter a ele. Depois no verso 21 ele fala, olha, 7 vezes mais ele aumenta também, se nós não convertermos, e por aí vai. Durante 4 vezes ele fala que vai se converter. Há um momento aqui, irmão, depois você vai ler todo o texto, no verso 24, que ele fala, eu mesmo serei contrário. Por quê? Porque nós viramos as costas para Deus, nós começamos a adorar outros deuses, as imagens, as esculturas. Então Deus ele vai virar as costas para nós e ele vai começar a nos provocar. E uma das formas com que ele faz, com que nós podemos chegar até ele, é fazer com que nós possamos termos enfermidades, fome e roubalheiras, né? E também o medo, né? E aí aqui ele elenca muitas outras questões aqui que eu não vou entrar aqui. Mas aqui no verso 40 ele diz aqui, verso 40 ele diz aqui, mas se confessarem a iniquidade e a iniquidade dos seus pais, suas infidelidades contra mim e suas hostilidades diante de mim, por causa das quais fui contrário a eles e os conduzi à terra dos seus inimigos, quer dizer, deixou roubar, então o seu coração incircunciso, então se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, lembrar-me-ei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaac, da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Irmãos, quer dizer que se nós confessarmos, se a situação estiver tão ruim, se a enfermidade chegar, se a gente plantar e não colher, trabalhar e não conseguir juntar, se a gente não tiver fome, se a gente padecer de alguma forma com os roubadores, com os ladrões, não é? Se a gente ficar medroso, se a gente pedir perdão pelo nosso pecado e os pecados dos nossos antepassados, dos nossos pais, então Deus ele vai ouvir a nossa oração e ele vai cuidar de nós.
Então, a base desse texto do capítulo 26 é nada mais nada menos, a partir do verso 14 até o verso de número 46, é arrependimento. Quão necessário é arrependimento para os nossos dias. Amém? Se nós confessarmos o nosso pecado, se nós confessarmos o pecado daqueles que nos antecederam, Deus ele vai perdoar e ele vai nos dar uma vida, uma bênção e dar-nos prosperidade e saúde, irmãos. E é isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Vamos à visão. Irmãos, já tem uns 4 ou 5 dias, eu não me lembro bem que dia que foi, na parte da manhã, eu estava aqui em casa, e eu costumo ajudar a minha esposa lavando as vasilhas para ela, logo de manhã, né? Eu acho que, na minha opinião, eu acho que é bom a gente ajudar. É uma terapia, né? E aí, eu estava ali, aqui na área aqui, quando eu tive uma visão, irmãos. Eu tive uma visão de uma enorme tempestade de poeira vindo sobre a terra. Uma tempestade de poeira que eu nunca tinha visto igual. Tinha todos, a areia, ela era de todas as cores, assim, opacas, não eram cores fortes, mas cores opacas, assim, desgastadas, né? E ela vinha sobre toda a terra. Irmãos, e eu falei, mas uma tempestade de poeira, por exemplo, no Brasil, só se tiver aí no Nordeste, não sei aonde, né? Ou no Sul, mas lá no Oriente Médio é costumeiro isso. E eu falei, Senhor, mas tempestade de poeira sobre toda a terra, eu vi o globo e aquela grande tempestade vindo. O Senhor, ele pôs no meu coração, cada grãozinho daquele não é areia, é vírus. Irmãos, é vírus, é bactéria. E eu fiquei preocupado, durante o dia eu fiquei pensando naquela visão, falei, eu preciso falar isso para os meus inscritos, alertá-los acerca disso, acerca do arrependimento, para estarmos guardados na presença de Deus, para estarmos guardados diante dEle, porque é importante, irmãos, você estar na presença de Deus. E aí, dormi à noite. E quando eu dormi à noite, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava num cenário, não era o Brasil, era um outro lugar, e tinha pessoas com feridas grandes, assim, feridas grandes, no corpo, assim no quadril, no lado, precisa de ver. Eu olhava pessoas assim, pessoas sendo acometidas daquilo, pessoas caídas no chão, pessoas assim, sabe aquelas pessoas assim, às vezes você vai numa Cracolândia, você vê pessoas caídas no chão, sim, pessoas jogadas, assim, parece que elas saíram, foram fazer alguma coisa e caíram e por ali ficaram. Pois é, eu tive essa visão, irmãos, está vindo uma enfermidade aí, que ela vai tirar as forças das pessoas, com tanta ferrenha, que ela vai lançar elas por terra, e as pessoas vão sair para fazer alguma coisa, e não vão conseguir voltar para suas casas. Irmãos, é uma enfermidade terrível, Presta atenção no que eu estou falando. Olha, se você está com a sua vida desajeitada, desorganizada diante de Deus, eu aconselho você a consertar a sua vida. Aqui está falando, se você se humilhar e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade. Se você está padecendo, agradeça a Deus, fala, Senhor, realmente eu mereço o que eu estou passando. E aí Deus, ele vai conduzir a sua vida para debaixo das asas dele, para você ser livrado e guardado desse problema que vai vir. Irmãos, o mundo inteiro vai padecer com isso. Eu vi isso no meu sonho. Pessoas que eram ricas, endinheiradas, pessoas que tinham um poder aquisitivo tremendo, foram acometidos por essa enfermidade. Muitos falam aí, cuida dos idosos, cuida das crianças. Irmão, todo mundo vai entrar nesse castigo, vamos dizer assim, entre aspas,
Porque Deus, Ele está trazendo sobre a terra algo 7 vezes maior do que a pandemia. Se a pandemia nós já sofremos muito, Ele vai trazer algo 7 vezes maior. E vai ser uma peleja para o povo que não está na presença de Deus. Se você está com a sua vida desorganizada espiritualmente, se você está embrenhado no pecado, se você está no charco de lodo, como diz o Salmo 40, volte-se para o Senhor, procure uma igreja aí perto da sua casa, vá lá, reconcilie, ou entre, ore e fala, Senhor, eu estou aqui, eu não vou deixar a tua presença. Deus, Ele vai te abençoar, Ele vai te guardar, Ele vai te livrar. Porque Deus, Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Se você fez uma aliança com Deus e preserva essa aliança no seu coração para não adorar outros deuses, para não servir a imagem de escultura, a estátua, a imagenzinha, seja lá o que for, Deus, Ele vai perdoar o seu pecado e você vai voltar à fortaleza e Ele vai te livrar e te guardar no tempo de angústia. Preste atenção, irmão. Preste atenção, o pecado, e aqui está falando da idolatria, mas aqui está falando dos mandamentos também. Se você está no adultério, na fornicação, se você mata, rouba, se você está aí numa vida em que deseja as coisas alheias, a inveja, a cobiça, essas coisas assim, isso tudo faz parte do mundo e das coisas que no mundo há. O inimigo, ele inflama essas coisas no mundo. Volte-se para o Senhor, arrependa-se do seu pecado ainda enquanto há tempo, porque Deus vai moer a terra. Porque quando passou a pandemia, em 2020, veio a pandemia, nós ficamos tão assustados e algumas pessoas buscaram a Deus, mas outros deixaram a igreja, outros foram para fora, irmãos. A igreja é o melhor lugar de servir a Deus. A igreja não salva ninguém, porque quem salva é só Jesus, o Senhor e Salvador das nossas almas. Mas a igreja, ela conduz o povo de Deus, ela reúne o povo para estar orando, para estar buscando o Senhor da forma correta, irmãos. Olha, quando eu me converti há 30 anos atrás, em 1995, talvez você que esteja me assistindo nem era nascido nessa época. Eu já tenho 30 anos no Evangelho. Eu falava assim, Senhor, mas como é que eu vou para a igreja católica? A igreja católica, os padres é assim, assim, assim. Eu falava, eu não vou pontuar aqui. E eu falava, como é que eu vou para a igreja evangélica? A igreja evangélica, os pastores são assim, assim, assim. E eu tinha muitas desculpas. Aí Deus, Ele falou para mim assim, falou, você vai para a igreja. Chegando lá, você entra na igreja e aprende o que está sendo ensinado lá. Põe em prática o que está sendo ensinado lá. Não olhe para aquele que está à sua frente, ou à sua direita, ou à sua esquerda, ou atrás de você. Você olhe para mim, porque todas aquelas pessoas ali são passíveis de erros. Todas aquelas pessoas ali erram, todas aquelas pessoas ali são fracas. Mas eu não, eu sou forte, disse o Senhor para mim naquela época, 30 anos atrás. E eu fui para a igreja naquele dia. Quando eu cheguei lá, o pastor pregou. E o pastor pregando aquela palavra foi diretamente para mim. Irmãos, tudo que eu estava angustiado, tudo que eu estava precisando, aquele pastor externou ali na minha vida. E eu permaneci, irmãos, 30 anos. Hoje eu sou pastor. Eu comecei lá atrás, eu não era ninguém. O Senhor me honrou e hoje eu estou assentado entre os príncipes e sou reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero pedir para você que está com a sua vida desorganizada, volte-se para o Senhor. Volte-se para o Senhor. Terríveis coisas o Senhor está trazendo sobre a terra, mas não é porque Ele é ruim, Ele é bom. Mas o nosso pecado obriga com que Ele permita que essas coisas venham sobre nós. Irmãos, o vírus e a bactéria é
é um ser, vamos dizer assim, entre aspas, que vive na natureza. E ele estava em perfeita harmonia com tudo que Deus criou. Mas com o nosso pecado e o avanço desorganizado das nossas ações, fez com que esse vírus viesse sair da natureza e viesse nos acometer. Então, não é culpa de Deus de que essas coisas estão vindo sobre nós, mas nós mesmos cavamos com as nossas próprias mãos por causa do nosso pecado. E Deus, ele sabe disso, e ele alerta, ele fala, ó, eu mesmo vos enviarei. Por que ele fala isso? Porque ele criou o vírus, ele criou as bactérias, mas não era para matar pessoas. O vírus e a bactéria estão na natureza para fazer com que a natureza possa funcionar normalmente. Por exemplo, um morcego, ele tem um vírus, e esse vírus nele é um vírus que faz com que esse morcego possa viver, não é? Nós temos bactérias aí nos peixes e faz com que os peixes possam viver. Irmãos, no nosso estômago tem bactérias, mas se elas multiplicarem exacerbadas, desordenadamente, melhor dizendo, nos causa dores, nos causa doenças e pode nos levar até a morte, creio eu. Não sou médico, mas eu entendo assim. Se uma enfermidade não for cuidada, ela nos leva à morte. Então, irmãos, nós precisamos voltar para o Senhor. Eu vi no meu sonho, eu vi pessoas ricas, e muito ricas, pessoas dentro de helicópteros acometidos com feridas grandes, assim, ó, grandes. Não sei como é que essa ferida vai nascer, não sei, eu sei que é com vírus e com bactérias, mas eu não sei se é pela respiração ou pelo tato, pelo contato, eu não sei como é que vai ser isso. Acredito que é pela respiração, porque vinha pelo vento, né? Uma tempestade vinha pelo vento. Irmãos, e todo mundo vai ser acometido. Todo mundo. Eu acho que pode ter algumas pessoas que não vai ser acometido, mas o Senhor vai guardar aquele que está na presença dele. Mesmo que você pegue uma enfermidade como essa, olha o que eu estou te falando. Deus vai te guardar pela aliança que ele fez com Jacó, Isaac e Abraão. Ouça o que eu estou te falando. Ouça o que eu estou te falando. Hoje é dia 22 de março de 2025. Agora, irmãos, é por volta das 11 horas da manhã. E eu estou contando esse testemunho, essa visão, essa revelação, para que você tome tempo, para que você perceba a sua vida e comece a se converter ao Senhor a partir de agora. Volte à fortaleza que é o nome do Senhor. Volte para a igreja que é tempo, ainda é tempo, ainda é tempo. Jeremias, ele fala assim, se colocarmos a boca no pó, ainda é tempo do Senhor nos ouvir. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus, não o confessou como seu único e suficiente Salvador, que faça essa oração comigo. Olha, é importante, às vezes você está no local onde não tem uma igreja perto da sua casa, uma igreja evangélica perto da sua casa. Às vezes você está no local onde é longe, o difícil acesso. Eu quero te dizer que se você fizer aliança com o Senhor e se firmar com Ele, mesmo sozinho aí, Deus ele pode te guardar. Mas o ideal é que você vá para a igreja e lá você possa congregar, porque a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, Deus ele pede para que o povo dele se reúna e o adora e o sirva e congregue. Amém? Faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Amém. Eu vou orar por você. Pai, no nome de Jesus, o teu filho, Senhor, ou a tua filha, aceitou o Senhor como único e suficiente Salvador. Escreve o nome dele no livro da vida, Senhor, para que quando o Senhor enviar, ó Pai querido, os teus anjos para recolher os santos nessa terra, o Senhor possa arrebatar também, Senhor, este teu servo que está com o nome escrito aí no livro da vida.
Pai, abençoa, Senhor, a todos os inscritos, a todos aqueles que colocaram, Senhor, as suas mensagens, mesmo que seja pequena, Senhor, visita cada um. Senhor, nos livre, nos guarda, Senhor Deus, deste momento de confusão que está sobre toda a terra, deste momento que há de ser difícil. Se a pandemia, Senhor Deus, foi difícil, Pai, agora ainda será mais difícil, mas o Senhor vai guardar todos aqueles que creem. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que Deus tenha misericórdia de ti e que Deus te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.